Oi, gente, eu voltei, Larissa Mariani. Eu já vou pedir para vocês ignorarem que eu tô viajando e decidi trabalhar. Então, se sair barulho atrás, se tiver alguns comentários aleatórios durante o vídeo, é porque a gente tá em companhia hoje. Mas o tema de hoje é sobre as famosas dietas mirabolantes que acabam surgindo e todo ano parece que tem uma nova com uma diferença ali, uma loucura que a gente pergunta de onde que vem. Mas, vamos lá. Primeira pergunta de todas. Quem nunca, na virada do ano, falou: ai, esse ano eu vou começar uma dieta, vou fazer atividade física, vou comer bem, e passa uns 2 semanas, tá deitado na cama, comendo ainda a ceia do ano novo. Uma delícia, né? Quem nunca? Quem nunca? Eu, com certeza, nunca. Nunca, não. Brincadeiras à parte, vamos falar uma coisa que, assim, entendo que na virada a gente até conversa falando que tem várias promessas e metas no começo do ano até o final do outro ano. A gente até começa no primeiro mês a comer mais frutas, legumes. Não? Não. Tá, então não. Algumas pessoas, vamos deixar assim. A gente tenta. Procura academia? Não, a gente passa em frente. Mas a gente procura. Mas passa algum tempinho, a gente vê que o resultado não foi tão imediato, não foi do jeito que a gente esperava e volta todos os hábitos que a gente tinha do ano passado. Passa-se o ano, continuam as mesmas coisas e a gente tem aquela dúvida. Falei de novo? Gente, não é uma falha. Quando você realmente muda o seu psicológico, seu comportamento, começa com atitudes e metas pequenas e vão aumentando durante o tempo, é ótimo. Mas quando a gente muda do nada, a gente não vai durar. Até porque chega um dia que simplesmente uma pessoa que você conhece, convive, chega com o maior sorriso no rosto e fala assim: descobri uma dieta que eu perdi não sei quantos quilos em 2 semanas. Aí tu vira pra cara da pessoa que tá 2 meses na academia morrendo, com uma alimentação comendo frango e batata doce, e fala: ah, que legal, eu engordei 3 quilos, né? Como? A gente fica, gente, como assim? Como assim? Da onde que tu tirou essa dieta? Me passa essa dieta agora. Aí vem os shorts, a dieta da lua, detox, cetogênica, low carb. Tá, gente. Agora, da onde que surgiu? Quem que inventou? Da onde que tá? Sabe? Passou na Globo. Gente, No tá. TikTok. No TikTok. Maravilhoso. Chega uma dieta do TikTok, eu ouvi falar e achei uma loucura, foi comer chiclete e beber água. Emagreci 30 quilos em 10 dias. E parou no hospital em coma. Simples. É assim, gente, não tem como chegar a uma situação, ver uma dieta e falar: a pessoa em 2 dias emagreceu 15 quilos. A pessoa não comeu, gente. Pelo amor de Deus, vamos entrar em um consenso aqui. Beleza. É meio difícil? Eu mesma não sei nem quem começou as dietas que eu já ouvi falar. Não sei de onde veio, só sei que se eu procurar na internet eu vou achar. Porque se a gente colocar dieta para emagrecer pro casamento da minha irmã, da minha tia que eu não gosto, que fica me perguntando cadê os namoradinhos, a gente encontra. Agora, vai prestar? Vai valer a pena? Quais são os prejuízos e os benefícios que essas dietas têm? Realmente é comprovado? Se a gente parar para pensar, parar um pouco a brincadeira e realmente estudar, não é difícil encontrar informações que falam que essas dietas que a gente acaba descobrindo porque viu na internet, viu um influenciador fazendo e medicando, falando, tal, a gente pode encontrar sim que tem algumas informações de cuidados. Por exemplo, essa dieta ela foi feita individualmente para essa pessoa, essa dieta não pode ser feita por muito tempo, alguns meses, algumas semanas. Essas dietas não têm estudo científico que comprovam a eficiência dessas dietas. Tem algumas que realmente a gente pode falar assim, é uma loucura, mas funciona. Mas isso tudo a gente tem que ver com acompanhamento médico, nutricionista, até educador físico, porque tem dieta que acaba incentivando as partes de exercício físico. Eu sempre falo para quem eu atendo, para quem eu converso, tira dúvida comigo, existem 3 pilares para uma boa alimentação e trazer bons resultados:
alimentação, treino e sono. Essas 3 coisas, quando estão em harmonia, a gente pode ter certeza que seu resultado vai guinar, vai chegar lá. E simplesmente você não vai sofrer nada, gente. Não precisa, eu vou tirar o refrigerante doce, vou comer só arroz, frango, batata doce. Gente, não, pelo amor de Deus. Não, vou entrar em dieta, simplesmente começa com galinheiro, compra 300 ovos e só vai comer aquilo. Gente, se eu como frango a semana toda, eu fico no domingo falando popó. Eu não suporto, me enjoa, não tem como essas coisas. Então, galera, vamos tomar um pouco de consciência e vamos escutar a Nutri aqui. Surtada? Mas dá certo, gente, confia. Com o tempo, a gente vem notando que os veículos de comunicações acabam influenciando o crescimento de dietas que acabam aparecendo em redes sociais por meio de influenciadores que acabam abordando também o crescimento de pesquisa desses tipos de dietas e o aumento do grupo de pessoas que vão atrás porque acabam falhando por metas que acabaram no começo do ano e não conseguiu cumprir, por estar infeliz com o seu corpo, por querer se cobrar, por ter hábitos e rotina um pouco mais saudáveis, um pouco melhores. E isso acaba, o primeiro pensamento que a gente acaba correndo atrás é o que acaba aparecendo pra gente. Então a gente tem aqui um computador, um celular, que se a gente digitar dieta da lua, dieta da melancia, porque eu gosto de melancia, a gente vai encontrar alguma coisa fácil. A gente encontra. E por tantas pessoas, e esse hábito vem crescendo todos os anos, de começar a pesquisar cada vez dietas que são adaptáveis para os nossos gostos, nossas rotinas, acabou se tornando algo comum. E a gente encontra a informação muito mais fácil do que realmente uma dieta que tem comprovação e tem um acompanhamento de profissionais que estudaram para aquilo, o que aconteceu, estipularam tempo, como agir, porquê daquilo tudo, e acaba sendo um pouco mais difícil até uma procura profissional. Por que eu vou procurar um profissional, uma nutricionista, sendo que se eu precisar aqui na internet eu vou achar uma dieta pra mim, do jeito que eu quero, que não vai precisar tirar meu refrigerante, não vai precisar tirar meu doce. Ai, gente, se eu vejo uma dieta que fala não precisa tirar refrigerante, não precisa parar de comer doce, que vai ter uma pílula milagrosa que vai me fazer emagrecer, um suco que vai me emagrecer, um creme, massagem, vamos fazer uma massagem na estética e só fazer massagem que eu já vou emagrecer, até eu estaria nessa fila. Sinceramente, é um corpo perfeito que eu sou a primeira da fila e falo assim, eu quero. Mas a gente sabe os perigos e muitas das vezes é muito comum. O tanto que a gente acha essas dietas, alguns dias depois acabar aparecendo na TV o perigo dessa dieta, o que causou, pacientes que passaram mal e até mesmo morte de algumas pessoas. Não é difícil de encontrar essa informação. Então vamos ter um pouco mais de cuidado do que a gente lê na internet, o que a gente escuta falar, a gente estuda, pesquisa, realmente é verdade? Senta um pouco na cama, no sofá, na cadeira e pesquisa. É realmente comprovado? Procura não só, site que acaba encontrando, o site da lojinha aqui da esquina falou isso. Não, vão atrás de dados realmente profissionais. Perguntam, faz que nem criança. A criança não fica toda hora falando assim, mas por quê? Mas por causa disso. Mas por quê? Por quê? A gente tem que ser assim, a gente perde esse hábito porque acaba sendo meio chato, mas é muito importante. Então, galera, vamos ter um pouco mais de consciência e cuidado, porque isso pode afetar muito a sua saúde e pode causar até transtornos alimentares, bulimia, anorexia, ortorexia, vigorexia. E, gente, essas dietas não tá só em gente comum, que a gente pode dizer, não. Tá em praticante de algum esporte, tá em médico, tá em estudante, tá na mãe, tá na avó, tá em todo mundo. Esse caso atinge todo mundo, porque a gente quer ter o corpo perfeito. Só que, gente, vamos conversar? Todo ano tem um tipo de corpo perfeito. Como que a gente vai acompanhar essas mudanças? Um dia você tem que estar magra, outro dia tem que estar gorda.
Se é que se pode estar gorda, mas vamos dizer, tá gorda, mas tá saudável? Tá magra, mas tá saudável? Muita gente fala, nossa, você tem um corpo tão lindo, perfeito, que não sei o que, tão magrinha. Pô, gente, se pegar meu histórico médico desde criança, vai estar lindo também. Gente, magreza, obesidade, tem sim os seus prejuízos, tem sim seus problemas médicos e tudo mais, mas também tem gente que tá saudável e você tá julgando. Tem gente na minha família que tá mais saudável que eu e tem um corpo. Gente, que vocês quem olha fala, nossa, essa pessoa deve estar com todos os problemas médicos. E a pessoa tá melhor que eu. Então, galera, vamos ter um pouco mais de calma. Agora vamos falar um pouco mais especializado e o porquê que eu falo da dieta ser individualizada. Quando a gente prescreve uma dieta, a gente acaba passando por alguns cálculos onde a gente tenta evitar o máximo possível aquela perda de massa magra em vez de gordura, para a pessoa acabar não acarretando alguma patologia, alguma doença que ela provavelmente não tinha, ou até mesmo agravando o que ela já tem. A gente pesquisa tudo sobre aquele paciente, se tem alguma doença na família, se ele já possui alguma coisa, se ele toma algum remédio. Tudo isso acaba influenciando, desde sono até a como ele trabalha, se é sentado, se é em pé. Isso acaba entrando em alguns cálculos que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a gente está lidando com a saúde da pessoa. A alimentação é uma coisa bem complicada, galera, eu tenho que assumir. Quando a gente prescreve uma dieta, quando a gente calcula uma dieta para essa pessoa, ela é totalmente individual, personalizada, calculada para aquela pessoa. Isso porque a gente leva em conta o gasto energético da pessoa. O que seria esse gasto energético? É basicamente toda a energia que aquele indivíduo vai perder em 24 horas no dia a dia. A cada dia ele perde aquilo por conta daquela influência de acordar, ir trabalhar, se ele anda, se ele vai de bicicleta, se ele vai de carro, se ele fica no busão lá, com todo mundo lá, apertando. Tudo isso acaba meio que influenciando no seu cálculo. E a gente tem que levar tudo isso em consideração. Por isso que na primeira consulta a gente fica conversando e a pessoa fala assim, gente, ela tá fazendo uma pergunta e não passou nada. Não, a gente tem o porquê de ficar lá conversando horas e horas para tentar entender o máximo possível. Ótimo também é considerar os gostos das pessoas. Tem algumas coisas que a gente acaba vendo muito sobre dieta de gaveta, que é basicamente você vai numa profissional, acaba indo numa profissional, e infelizmente assim que tu termina o seu atendimento, ela tira um papel da gaveta que já tá pronto para aquilo. E a gente fala, nossa, mas todo mundo tem essa dieta? O que acontece? Tem algumas coisas que a gente tem que saber diferenciar. Uma dieta de gaveta para um protocolo nutricional. Dieta de gaveta é basicamente uma dieta que a pessoa escreveu ali com coisas básicas e vai te passar para você ter um pouco de noção. É basicamente quando você entra e eu já vou falar assim, então, refrigerante, vamos cortar. Por que refrigerante vai cortar? Porque tem estudos que comprovam que o refrigerante acaba não trazendo tantos benefícios para aquela pessoa ou para todo mundo, né? Mas o protocolo nutricional, o que ele passa? Quando um paciente acaba falando que tem algum tipo de doença, alguma patologia ou alguma restrição alimentar, a gente tem que seguir algumas bases de pesquisa de estudos que falam que alguns alimentos são bons consumir e outros são bons evitar. Então a gente tem essa base de protocolo que a gente consegue montar um plano nutricional ali na hora. Lógico, mas a gente sempre vai perguntar o que você come, o que você não come, se você tem alergia a alguma coisa, se você toma algum tipo de remédio, porque até mesmo o remédio pode influenciar um pouco da absorção de cada nutriente daquele alimento. Então, galera, quando vocês acham que é só uma dieta, tem tanta coisa por trás. Gente, valoriza a nutricionista de vocês. Quando passar um plano alimentar, né? Vamos seguir certinho. Pelo próximo mês, fala assim, então, não deu pra seguir. Aí depois não sabe por que a nutricionista fica surtada e manda um monte de indireta lá no WhatsApp. Brincadeiras à parte, galera, a gente tem, depois de tudo isso que eu falei, a gente tem que ter um pouco mais de consciência a quem procurar, que profissional ir buscar para cuidar da sua alimentação.
E lógico que a Nutri aqui ajudaria muito vocês a ter sim o gosto de vocês. Ah, eu não quero tirar meu docinho. A gente adapta. Ah, eu não quero tirar refrigerante. Infelizmente eu vou tirar. Gente, refrigerante não vai dar não. O doce eu ainda aceito, mas refrigerante a gente vai diminuindo até a pessoa. Coca zero. É uma boa opção. Pra quem gosta de um refrigerante constante, trocar o refrigerante comum por um zero, light, é uma melhor opção? É. Caloria menor, tem pouco adição de açúcar. Então, é alguns passos, alguns hábitos que a gente vai moldando com o tempo, até a gente conseguir tirar aos poucos. Então, galera, quando você chegar num nutricionista bem, que vai ter um cuidado com o seu paciente, simplesmente ela não vai cortar tudo e falar assim, ó, tá proibido isso, você vai mudar seu plano de 0 a 80 em minutos, de 0 a 100 em minutos. E simplesmente não é assim que a gente funciona. A gente coloca metas, tenta mudar alguns hábitos, adicionar outros, a gente modula um pouco o seu sono, os seus horários, as refeições que você faz, porque tudo isso acaba envolvendo o futuro ali. Porque senão, galera, se a gente corta e fala assim, ó, isso daqui tudo que você faz, você não vai fazer mais amanhã, é basicamente nessa dieta que a gente acaba vendo que, ai, eu como tudo isso, não dá, então eu vou cortar de um dia pro outro. Não, galera, tudo isso é degraus que a gente vai subindo aos poucos e modulando aos poucos. Segundo Sophie Deran, em 2014 mais ou menos, ela disse que fazer uma dieta restritiva é algo que estressa o corpo e o cérebro. O cérebro não percebe essa perda de peso como uma busca de beleza, de algo que simplesmente quer fazer parte da moda que tá ali no dia a dia. Então, o cérebro acaba percebendo que é um grande perigo, porque simplesmente você acaba emagrecendo do nada. Tem uma perda de peso, de gordura, de massa, muito rápido. E o seu cérebro ele não entende que você está propagando aquilo para servir naquela calça que você comprou, que você ama, mas acaba não investindo mais. Então, o que acontece? Ele acaba desenvolvendo mecanismos que, para adaptação, para proteger o organismo, ela acaba aumentando seu apetite. Então, diminui o metabolismo e aumenta cada vez mais a obsessão por comida, juntamente para que se coma e não corra o risco de perder gordura, que é utilizado como principal fonte de energia. Então, basicamente, quando você faz essas dietas restritivas que você corta de um dia para o outro, você vai ter mais fome. Você vai ter mais vontade de comer aquilo que você está tentando cortar. Porque o seu cérebro está tão acostumado com aquele hábito que ele fala assim, ué, mas cadê aquele doce depois do almoço? Mas cadê o refrigerante que ela toma desde o café da manhã, aquela coquinha de bom dia, o cafezinho que é viciante 24 horas? O seu cérebro ele simplesmente vai começar a estimular para você tentar voltar aos seus hábitos que ele já está acostumado. Porque simplesmente ele acha que, essa garota surtou, tá passando mal e eu vou tentar recuperar esse corpo aí, gente. Acordou diferente? Que isso? Então, galera, por isso que a gente fala, não é de um dia pra noite que a gente vai mudar, emagrecer, vai começar uma alimentação. Não. Primeiro dia, ótimo, colocou na tua cabeça, psicológico, pensou, vou começar a mudar meu dia. Só que também não adianta falar assim, deixa pra segunda, amanhã eu começo. Mês que vem eu começo. E esse mês nunca vai chegar, essa segunda nunca vai chegar. Então, começa hoje, pensando, eu quero mudar esses meus hábitos, eu tenho que parar. Como que eu vou fazer? Começa anotando tudo que você acha que tá ruim, todas as coisas que você acha que já tá bom, você só tem que melhorar mais, focar mais sobre isso, e a gente vai conversando. Procura sempre um profissional, galera. Desde psicólogo, a educador físico, a nutricionista, um médico, um neuro, tudo isso é importante. Não pode se mudar os seus hábitos de um dia para o outro sem acompanhamento profissional. É muito perigoso e isso pode causar morte. Galera, a comida, esses medicamentos que estão surgindo é muito perigoso. Se não tiver estudos comprovados, é muito arriscado. Desde aquela pílula mágica, o suco detox, o shot de limão, cúrcuma, tomar vinagre do nada, vinagre de maçã. Galera, vamos pesquisar um pouco mais. Antes de ver só o primeiro site,
pesquisa se não tem perigo, se não tem malefício, se realmente é benefício, se tem como fazer isso de outra forma, um pouco mais saudável. Ah, vou tomar um shot de limão com cúrcuma e... O que mais colocam nesse chá? Nesses shots? Animal. É limão, cúrcuma, gengibre, essas coisas. Em vez de fazer um shot às 5h30 da manhã, pra já começar com mau humor, porque esse negócio é ruim, toma um suco de limão, coloca cúrcuma pra temperar ali a comida, a carne, a salada, coloca gengibre no suco, abacaxi com gengibre, limão com gengibre. Bate aquilo ali, gente, pelo amor de Deus, é bem questão de ficar mudando pouco. Realmente, depois eu comecei esse hábito, eu fiquei muito melhor. Sim, aqueles alimentos ali têm seus benefícios, sim. O limão é detox? É detox. Cúrcuma, ele é termorreguladora? É termorreguladora, vai fazer com que seu organismo acabe funcionando um pouco mais rápido. Mas, galera, essas coisas a gente pode adaptar de forma que você já está acostumada. Pode ser um suco, pode ser uma vitamina, pode ser um tempero, pode ser uma salada. A gente consegue adaptar de uma forma muito mais agradável. Gente, alimentação é prazer, não é algo que deve ser triste, deve ser alguma coisa que fala, meu, eu tô chorando porque eu tô comendo isso. Não, é um prazer, galera. Vocês têm que gostar de comer. Gente, gosto de comer? Eu amo comer fruta. Nossa, não vou ficar feliz. Cheguei na viagem, olhei, cadê a fruta? Não tem fruta. Eu chorei. Chegou ali na sobremesa, não tinha fruta também não. Suco? Horrível. Não tem, gente. Essa viagem aqui é o surto. Chegou a gente e falou assim, acho que esse lugar precisa de uma nutricionista. Falei, não, ela saía louca daqui. Que é tanta desorganização que eu acabei surtando. Eu encontrei alguns erros básicos aqui nessa comida. Não vou falar onde que eu tô, o que aconteceu, mas algumas coisas que era muito simples de ter evitado. Eu não sei, acho que eles são tipo bodybuilder viciado em ovo. Porque, gente, tem ovo no café da manhã, tem ovo no almoço, tem ovo na janta, tem ovo na sobremesa. Ai, gente, vamos tomar um pouco mais de cuidado. Aí passa um funcionário aqui e fala assim, deixa uma pedra aqui, é capaz. Mas aí no segundo dia foi melhorando porque eu encontrei as frutas na salada. Só que tem gente que odeia isso. Gente, vocês têm que deixar o meio termo ali Repolho também. com abacaxi hoje. Para, é bom. É muito bom. Vocês têm que saber apreciar essa maravilha. Não. Rúcula com manga, repolho com abacaxi. Essa é nova, mas eu gostei. Teve um laranja, feijoada no almoço. Eu virei pra minha avó e falei assim, pô, pegar essa laranja que não tá de enfeite. Gente, vocês têm tanta coisa ali que vocês nem sabem. Gente, por que numa feijoada sempre tem couve e laranja? Algum mexerica, alguma coisa cítrica? Porque simplesmente a laranja tem vitamina C e a couve tem ferro, junto também com a proteína do feijão. A vitamina C vai servir de transporte para esse ferro, oxigênio, proteína para o seu corpo. Então essas coisas a gente coloca junto, não é por besteira, é que é tudo pensado, galera. Gente não fica escrevendo as coisas do nada, não. Tem um estudo, tem um porquê de a gente colocar uma coisa com a outra, repolho com abacaxi. Horrível. Muito bom. Mas o que não dá, galera, é a torta de limão com ovo. Aí não dá. Isso foi uma combinação que não deu pra ingerir, não, gente. Gente, era torta de limão, não tinha recheio de limão, não tinha recheio, mas tinha ovo. Mas tinha muito. Era torta de ovo, erraram o nome. Torta de ovo. A nutrição, ela trabalha com uma reeducação alimentar, com um equilíbrio nutricional, onde a gente vai tentar equilibrar tudo, desde os macronutrientes, carboidrato, lipídio, proteína, até os micronutrientes, então cálcio, ferro, vitamina, tudo isso vai ser equilibrado para cada pessoa e cada pessoa tem o seu valor. Lindo, mas é real, gente. Cada pessoa tem o seu valor, tanto de caloria, de carboidrato, de macronutrientes, de micronutrientes, de vitamina, de tudo. Então, por isso que a gente não pode ficar dando até mesmo a receita que eu mesmo calculei para você, para aquela pessoa não vai funcionar. Então, a gente calcula desde a sua alimentação,
até o tempo de todo o seu organismo acabar trabalhando para chegar naquele seu objetivo. Vai emagrecer, ganhar massa, tudo ali é calculado. Gente, para quem não gosta de matemática, nutrição não é o seu lugar. Que, nossa, ou você ama a matemática ou você vai trabalhar na matemática, pode. E na química também, que é uma delícia. Só que tu surta, que é uma delícia também. Bom, vamos fazer uma brincadeira e vamos até entender um pouco o porquê que vocês fazem isso se a gente pesquisar um pouco mais separadamente a frase dietas da moda milagrosas e tal, com seus efeitos e tempo, é uma coisa que a gente deve entender um pouco. Moda significa algo passageiro do momento que por onde passa adquire seguidores. Milagrosa promete uma perda de peso rápida e geralmente com o mínimo de esforço. Efeito sanfona, que acaba sendo o seu malefício. Este pode ser um caminho mais curto para o retorno de peso anterior. Basicamente, você pode até emagrecer com aquela dieta, mas assim que você parar, você vai recuperar até o dobro do que você perdeu. Temporal. Em cada época surgem dietas da moda com solução final para o problema da obesidade. E a gente acaba pesquisando, se a gente pesquisar, a gente vai ver que em vez de diminuir, ela está aumentando cada vez mais. A cada ano que passa, o número de obesidade aumenta. É muito fácil encontrar alguém que já esteja sofrendo de obesidade, até mesmo na família. Eu acho que não tem uma família que fala assim, não tem ninguém que corra com isso. Essa pessoa vai estar mentindo. Ou se não é você que vai estar. Mas só deixei aqui. Bom, brincadeiras à parte, eu vou trazer uma parte assim que vai ficar um pouco mais dinâmico, de fácil entendimento. Eu vou falar algumas dietas e suas características e vou fazer uma brincadeira de mito ou verdade para vocês pensarem se vocês já pensaram naquilo, vocês já ouviram aquilo, se é verdade, se é mentira. Algumas coisas mandaram para mim e eu vou explicar o porquê. Oi, gente, agora vamos para uma parte sobre as famosas dietas que a gente encontra de uma forma mais prática, é mais comum, tá no nosso dia a dia. E eu vou fazer uma brincadeira interagindo com a minha família que chegou aqui no quarto, onde eu vou falar algumas características dessas dietas e elas vão ter que adivinhar qual é a dieta que eu estou falando. E eu também vou pedir um comentário para saber se elas sabem de alguma coisa que não está aqui também. Então, vamos lá. Escolhe de 1 a 5, vó. 3. Alto consumo de gordura, consumo sem restrição. Os nutrientes são calculados com equilíbrio. Então, tipo, carboidrato, proteína, lipídio, é tudo calculado para você. O consumo adequado de proteína. Então, também não tem restrição de proteína. É uma reeducação extrema do consumo de carboidrato, onde é proibido o consumo de carboidrato simples, e também tem uma redução de energia ingerida, que acaba promovendo a queima energética dos depósitos de gordura. Essa dieta é low fat, restrita de gordura, low carb, restrita de carboidrato, dieta cetogênica, jejum intermitente ou reeducação alimentar. A segunda. Restrição de carboidrato? Não. Você acha que é o quê? Errada? Errado. Restrição de gordura. Errou. Dieta cetogênica. A dieta cetogênica é um tipo de dieta onde restringe uma boa parte do carboidrato simples. Então, arroz, pão, bolacha, tudo que acaba tendo um pouco de trigo, farinha, essas coisas. O que acontece? Essa dieta cetogênica a gente trabalha sim em consultório para algumas pessoas que têm intolerância ou tem algum caso especial que a melhor dieta acaba encaixando ali no que a gente propõe, o objetivo da pessoa. E o que acontece nessa dieta cetogênica? Ela não pode ser feita por muito tempo. Ela tem um período de algumas semanas, 2, 3 semanas, e a gente tem esse cuidado com o carboidrato.
Diante disso, tanto a restrição de carboidrato, os outros macronutrientes e micronutrientes, são as vitaminas e os sais minerais, são calculados para as pessoas. Então, é uma dieta que tem que ser feita com acompanhamento nutricional, com um profissional, e a gente consegue modular o tempo, a alimentação e o que a pessoa pode e não pode comer ali. Não tem uma certa restrição, mas não é algo tão agressivo. Bom, próximo. De 1 a 5 sem ser 3. 4. 4. É uma estratégia alimentar que consiste em intercalar momentos de jejum e alimentação, sem que haja necessidade de reduzir a ingestão de determinado grupo de alimento. É uma ótima maneira de emagrecer sem fazer uma dieta ou pesar nos seus alimentos. A dieta Tananã é uma boa forma de manter a massa muscular enquanto emagrece. Não são especificados quais os alimentos que você deve comer, apenas quando comer. Ela é dividida em 3 divisões. O que você acha que é? Low fat, restrição de gordura, low carb, restrição de carboidrato, jejum intermitente ou reeducação alimentar? Reeducação alimentar. Jejum intermitente. Jejum intermitente. As 3 divisões que acabam tendo no jejum intermitente são chamadas de janela de jejum. Jejum intermitente. Uhum. É chamada de janela de jejum, janela de alimentação e janela de jejum. Ela é dividida em horários. Então, 3 horas em jejum, 12 horas em alimentação. Como que é isso, Larissa? Você vai passar algum tempo com um jejum, por exemplo, acordou, você vai ficar umas 12 horas em jejum. Depois dessas 12 horas de jejum, você vai ter 6 horas de alimentação, onde você vai comer tudo que você vê na sua frente? Não, você vai seguir a sua dieta. Então, aquela dieta calculada em calorias, enquanto que a pessoa tem que comer, ingerir no seu dia a dia, e você vai ingerir aquela quantidade de calorias somente na sua janela de alimentação. Depois você entra novamente em mais um tempo de jejum. Basicamente não tem restrição alimentar, onde a gente vai falar assim, você não pode comer isso. E na verdade a gente só vai colocar, você vai comer desse horário até desse horário. Nos outros você vai passar em jejum. Sem beliscar, sem consumir líquidos. Simplesmente a gente passa essa janela de jejum fazendo o quê? Metas, leituras, exercício físico. Não pode nem beber água? É meio complicado, mas Das 12 horas não pode beber água. você pode ter um consumo de água de líquido baixo, mas é somente aqueles líquidos que não têm caloria, então é somente água. Café, suco, refrigerante, não. Nada. Você só mantém a sua hidratação porque você vai estar ali acordando, correndo, fazendo alguma atividade física, e você tem que manter a sua hidratação para não correr risco de desidratação. Mas em questão de consumo alimentar, não vai ter nenhum. Agora vamos lá, de 1 a 5, CC 3 e 4. 2. Ela é baixa em consumo de carboidrato, diminui o consumo de pães, batatas, arroz e macarrão. Tem um alto consumo de proteína, frango, ovos, peixe, carne vermelha. Visa promover emagrecimento, gerando saciedade. Tem como benefício o controle da glicemia, melhora do perfil lipídico, ou sendo assim, o carboidrato é convertido em açúcar ou glicose. Ela é low fat, restrita em gordura, low carb, restrita em carboidrato ou reeducação alimentar. Reeducação alimentar. Carboidrato. Restrição de carboidrato. Ô, mas uma, que isso? Isso é aquela que ela faz, hein? Essa é a dieta que eu faço. Então, de carboidrato, pô. Essa se chama low carb. A gente diminui o consumo de carboidrato da pessoa. Porque E você? você falou reeducação alimentar. Mas não deixa de ser uma reeducação alimentar, porque antes a gente comia tudo, agora a gente tem que reeducar. Não, a gente acaba controlando um pouco. Para quem tem um indício de pressão alta, diabetes, acaba tendo uma adaptação na sua dieta
com uma base em low carb, onde a gente acaba diminuindo os seus carboidratos da dieta. A gente acaba evitando alimentos que a gente vê que são fortemente concentrados em carboidrato. Por quê? Esse carboidrato, quando é ingerido, ele para ser transformado em fonte de energia para o nosso corpo, ele para ser transformado em energia para o nosso corpo, ele é quebrado, ele passa por uma quebra, onde para absorver tudo aquilo ali, ele passa por uma conversão de glicose. Por isso que a gente acaba escutando que carboidrato é açúcar. Que basicamente a mesma estrutura do carboidrato e do açúcar, eles são parecidos, porque eles são convertidos em glicose, que é conhecido como um tipo de açúcar. Por isso que a gente toma um pouco de cuidado para quem tem diabetes e pressão alta, porque acaba influenciando no seu perfil glicêmico. Agora, de 1 ou 5? 5. 5. Mudança nos hábitos alimentares de forma favorável à saúde. Maneira de reaprender a comer em poucas quantidades, na hora certa e os alimentos certos. Mantém hábitos saudáveis como regra e cria exceções. Resultados a longo prazo e duradouro. Restrição de gordura ou reeducação alimentar? Agora é reeducação alimentar. Restrição de gordura. Não, reeducação redução alimentar, gente. Se for de gordura, eu já chutava isso aí, gente. Reeducação alimentar. A gente cuida da rotina da pessoa. Quando a pessoa acaba não tendo uma rotina fixa, com horários, quantidade de alimentação, sono e prática de exercício, a gente trabalha tudo isso com a pessoa, criando algumas metas e hábitos saudáveis e criando algumas exceções. Por isso que a gente fala, não vou tirar seu doce depois do café da tarde ou depois do almoço. A gente dá uma adaptada ali nos hábitos que a pessoa tem e mostra quais são os hábitos que ela deve começar a ter. Então, a gente começa tendo um incentivo ao paciente de, coloca alguns horários para você comer, para você acordar, praticar algum exercício no seu dia a dia, para descansar, fazer a sua parte de lazer. Então, a gente vê muito dessas partes quando a gente viaja. Vou pegar esse exemplo aqui. Aqui a gente tem horário para tomar café da manhã, do almoço, da janta, então a gente acaba se adaptando ali para conseguir bater esses horários. Então, tipo, se é 7h30 o café da manhã, a gente acorda às 6. Então, galera, a gente acaba se adaptando e criando alguns hábitos que simplesmente vão ajudar a gente a atingir o nosso objetivo. E agora, para finalizar, baixo consumo de gordura, a gente evita a gordura de origem animal, tem um alto consumo de carboidrato, a gente consome produtos derivados de cereais e visa diminuir o colesterol. Colesterol considerado como um grande vilão da saúde. Essa é a low fat, restrição de gordura. A gente é parecido com a low carb, a gente não tira totalmente da pessoa, porque macronutrientes ali são importantes para o nosso corpo, então a gente não pode tirar absolutamente. Mas a gente diminui bastante e até tira de um grupo específico. Por exemplo, aqui a gente tira do animal, mas ainda permanece a gordura vegetal, azeite, óleo, as frutas, e essas partes assim a gente mantém, só que a gente abaixa e aumenta um outro nutriente, que no caso aqui é o carboidrato, que é derivado de cereais, então trigo, semente, oleaginosas, que é o amendoim e essas coisas. De boa, né? Deu pra entender o porquê desses gestos. Acho que minha avó tá focada um pouco na reeducação alimentar, mas vamos lá. Agora vamos falar um pouco sobre mitos e verdade que eu já escutei, acho que todo mundo já teve, e eu vou pedir ajuda da minha prima. Vamos lá. Escolhe aí uma aí que a gente vai conversar sobre isso. Para emagrecer, é necessário o uso de alimentos light e diets? Vocês acham que é verdade ou mentira? Mentira. Mentira. Acertei. Os alimentos que a gente propaga como diet light, eles são recomendados, na verdade, para pessoas que têm algum tipo de restrição. Como assim? Por exemplo, aquelas pessoas que acabam tendo diabetes por conta desse excesso de açúcar que tem em muitos alimentos,
a gente acaba trocando o alimento comum para um diet, porque a gente sabe que o seu valor de açúcar é menor do que o convencional. Light, a gente pensa assim, light não tem nada. Não, galera. A diferença de light e diet que a gente tem que conversar também, não quer dizer que aquilo ali vai ser cortado. Não. Tem uma parte da sua composição nutricional, dos seus ingredientes, acaba sendo diminuídos ou evitados, mas não quer dizer que aquele alimento é totalmente fora de açúcar. O refrigerante diet, ele fala que diminui bastante ou até tira o açúcar, mas tem alguns refrigerantes que a gente sente que é um pouco mais doce ali. A gente fala, mas assim, açúcar por que tá doce? Simplesmente a gente acaba trocando os seus ingredientes. A gente tira o açúcar, mas acaba colocando alguns tipos de açúcar oculto e até aumentando os seus aditivos. Então a gente coloca um saborzinho ali da fruta, a gente coloca um conservante ou até mesmo aumenta a nossa gordura. Por isso que a gente tem que até tomar cuidado com esses alimentos que são light e diet. Próxima. Dietas com pouco carboidrato pode prejudicar a capacidade de prática de exercício físico? Verdade. O carboidrato, ele é o principal nutriente que promove a nossa fonte de energia. Ele é uma fonte de energia para o nosso corpo. Como assim? Lembra que eu comentei que o carboidrato, para ser absorvido, ele é convertido em glicose? A glicose é a principal fonte de energia para o nosso corpo. Por isso que aquelas pessoas que passam por dietas low carb ou tentam tirar o carboidrato por completo, acaba tendo como um dos principais sintomas fraqueza, cansaço, fadiga, sono. Por quê? Você está tirando praticamente a sua base de energia do corpo. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com essa parte de carboidrato na nossa alimentação. Próxima. Dietas que restringem carboidratos podem aumentar o LDL ou colesterol alto? Verdade. Por quê? Quando a gente acaba tirando uma parte do nutriente, a gente percebe até naquela brincadeira de características das dietas que a gente fez. Quando a gente abaixa um nutriente, a gente tende a aumentar o outro. Então, quando a gente abaixa o volume de gordura, a gente aumenta o de carboidrato. Quando a gente abaixa de carboidrato, a gente tende a aumentar a gordura e proteína. Ô, dona Elisa! Então, galera, voltando, a gente tende a aumentar um para diminuir o outro. Então, quando a gente diminui a ingestão de carboidrato, a gente tende a aumentar o de proteína e de gordura, fazendo assim, consequentemente, aumentando alguns alimentos que aumentam o nosso colesterol. LDL, para quem não sabe, é o colesterol ruim. HDL é o colesterol bom. Pode ocorrer ganho de peso após deixar de usar a dieta low carb? Com certeza. Gente, o que acontece? A dieta low carb, ela é bem famosa, ela foi uma que eu acho que todo mundo conhece, que é a restrita, o baixo consumo de carboidrato. O que acontece? Uma das suas consequências é chamado o efeito sanfona. Por quê? Lembra que eu falei que a gente não pode tirar a alimentação de uma pessoa, porque o seu corpo ele não percebe essa perda de peso ou de hábitos como uma forma de saúde e beleza? Seu corpo, ele simplesmente, assim que você parar, vai começar a te induzir a comer tudo aquilo que você não queria. Isso que causa o efeito sanfona. Praticamente tudo que é restrito de uma forma muito agressiva no seu corpo, quando você terminar, você vai querer o dobro consumir aquilo. Então, por isso que a gente fala, não corta o refrigerante, porque daqui a uma semana ela vai querer tomar 3 litros de refrigerante, sendo que ela tomava um copo de refrigerante. E doce também. Doce, então, o carboidrato que a gente gosta do pãozinho, do arroz ali, ó, gente, vai voltar tudo. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado e acaba vacilando ainda mais. A gente acaba até dobrando o nosso peso que a gente perdeu. Próximo. Na dieta cetogênica, o carboidrato precisa ser cortado totalmente? Não. Como eu falei, o carboidrato ele é a nossa fonte de energia, ele é muito importante. Então, assim que a gente tira ele completamente do seu corpo vai começar a reagir de forma negativa, causando os sintomas de fadiga, cansaço, sono. Por isso que nossa dieta cetogênica, a gente não restringe o carboidrato, mas sim diminui a sua ingestão de carboidrato. A dieta cetogênica promove uma rápida perda de peso? Sim. Por quê?
A dieta cetogênica, por a gente conseguir diminuir o carboidrato, a gente também consegue equilibrar os outros micronutrientes e macronutrientes, como proteína e gordura. Tudo isso a gente vai calculado por uma questão de tempo. A gente sabe como que o seu corpo vai reagir quando a gente passar esse tipo de dieta. Ela acaba promovendo essa perda de gordura, porque o seu corpo vai passar a queimar a sua gordura para fazer a sua fonte de energia. Por isso que a gente acaba, antes do treino, a gente acaba passando para a pessoa consumir fontes energéticas antes do seu treino, porque vai acontecer a conversão de glicose, vai ter aquela queima de energia e uma parte do seu corpo ele queima as gorduras para ser transformado em energia. Por isso que a gente tem essa perda de peso e continua ativo ali e não fica tão mal de cansaço. A dieta cetogênica pode levar ao mau humor? Com certeza. Gente, se tira o meu pão, eu vou ficar mal-humorada. Gente, brincadeira. Na dieta cetogênica, a gente causa um mau humor porque a gente tem uma diminuição de um certo nutriente. Eu vou dar uma lida porque a dicção da tia aqui não é muito boa. Mas o que acontece? A falta de triptofano, que está localizado em maior quantidade nos alimentos ricos em carboidrato, é essencial para a síntese de serotonina, que é importante na modulação do humor e do bem-estar. Para quem não sabe, a serotonina ela é o hormônio responsável pelo humor. Dopamina, serotonina e os outros. Serotonina está ligado ao nosso humor. Por isso que muita gente que acaba passando por alguns tipos de dietas, principalmente com corte de carboidrato, acaba sendo muito mal-humorado. De preferência, evite essas pessoas, porque elas não têm esse controle de humor. Não culpe-as. Então, tenha um pouco de paciência. Principalmente com o fisiculturista, tá, galera? Próximo. Precisa consumir uma grande quantidade de proteínas na dieta cetogênica? Não. Como eu falei, uma das características na dieta cetogênica é o equilíbrio de toda a sua dieta. A gente diminui os carboidratos, mas a proteína e a gordura são calculados para continuar equilibrado. Desculpa, então a gente continua mantendo a recomendação para cada indivíduo na dieta. Mas então, o jejum intermitente é uma dieta? Mas o que acontece? O jejum intermitente ele não é conhecido como uma dieta, porque simplesmente os seus estudos mostram que o jejum intermitente ele não passa por uma restrição de um grupo determinado de alimento. Ou seja, uma dieta só é conhecida quando se passa por uma restrição de um grupo de alimento. O jejum intermitente não restringe, e sim estabelece um horário para você deixar de comer e depois comer. É aquela janelinha de 3 a 16 horas, de 12 a 3 horas. Então, na verdade, a gente só modela melhor o seu horário de alimentação, mas a gente não proíbe todos os tipos de alimentos ou um alimento específico. Então, por isso que a gente, por mais que a gente conheça como dieta, mas é mais ou menos um vício de fala, onde a gente vê um hábito e acaba falando que é dieta para tudo aquilo. Não, mas não é uma regra exata. No período de jejum, estou proibido de beber água, chá ou café? E se sentir fome, vou ter que ficar sem comer? Não. O que acontece, galera? No jejum intermitente, por conta dessas janelas, tanto de jejum quanto de alimentação, a gente continua o nosso dia normalmente. Então, a gente vai trabalhar, a gente faz a prática de exercício e a gente tem que manter o nosso corpo hidratado. Água, chá, o café é a nossa fonte de líquidos que acabam repondo alguns nutrientes e também mantendo o nosso corpo hidratado. A água, o café e alguns chás, dependendo da sua propriedade, acabam ajudando você a manter de pé, galera. Porque se ficar muito tempo sem comer, pode causar um pouco de cansaço e depois a gente tem um esgotamento ali. Mas a água, o café e o chá estão responsáveis para manter o seu corpo equilibrado, hidratado e repondo alguns tipos de nutrientes e vitaminas que a gente acaba perdendo por conta do suor, por conta do dia a dia que a gente não para. Então, eles são algumas fontes de manter o seu corpo
funcionando ainda. Próximo. E tá falando aqui que tu pode comer, viu? E caso sinta fome, pode sim alimentar sem restringir. Tá, vamos. Mas então não é intermitente. Ele é intermitente, Val, o que Mas acontece? se sentir fome nas 12 horas, você pode comer? Você pode comer, mas imagina, você come todo dia. Aí é que nem o jejum da igreja. Mas Você aí a gente- muda, tudo bem, mas você sente fome. Mas por conta da religião, você acaba não comendo por respeito àquilo que você está propagando. Mas no jejum intermitente, quando a gente passa por uma restrição, a gente está fazendo com que o corpo passe por algumas situações agressivas. Quando você está com fome e você não come, exatamente, você vai ter mau humor e isso, se levado há muito tempo sem acompanhamento de um profissional, pode causar os transtornos alimentares. Então, a perda de apetite é conhecido como anorexia. Quando você tem a perda de apetite nervosa, é anorexia nervosa. Quando você tem uma compulsão alimentar, ela pode se transformar em bulimia, que é o comer e simplesmente você se olha ali na frente do espelho e sente que não fez efeito, tá? Continua muito magra ou gorda demais e tenta vomitar tudo aquilo lá que você comeu. Quando a gente incentiva essa prática de alimentação agressiva, a gente acaba incentivando também o desenvolvimento desse transtorno. Por isso, quando ele está no jejum intermitente, é uma coisa que você não está acostumada, quando você sentir fome, a gente incentiva, tipo, come, pode comer sim, porque a gente vai passar por uma coisa que, simplesmente, quando ela entrar nessa janela de alimentação, ela vai querer comer tudo que tiver na frente dela, e pode acabar passando a quantidade de recomendação de calorias que ela tem. Então, a gente não pode dar aquela restrição, cortar e falar assim, pô, a pessoa tá passando mal, tá tendo um pico de hiperglicemia por causa da fome. Então, a gente tem que manter, sim, se quiser comer, pode comer, mas saiba que no jejum intermitente tem essas regrinhas de horários. Tem horário que você não vai comer e tem horário que você tá permitido comer. Próximo. A última. Se a prática for feita com acompanhamento necessário, pode ser benéfica? Sim. O profissional tá ali para te ajudar, galera. Ele é o que mais sabe dos benefícios, dos malefícios que a pessoa vai passar. A gente sabe, a gente entende o nosso corpo, como ele funciona, como aquele alimento vai atuar no nosso corpo e como que ele vai reagir. Então, quando se tem um acompanhamento profissional que saiba lidar com aquela dieta, o tempo e os seus sintomas, reações e ações, vai dar certo sim, só que nem essas dietas. A gente até consegue adaptar para alguns indivíduos para aquele tempo, para aquele objetivo. Porém, a gente também sabe o tempo que ele deve ser proposto. Então, por isso que a gente incentiva essa atitude. Então, quer fazer uma dieta? Procura um profissional, ele vai procurar a melhor dieta que vai te ajudar, como que a gente pode adaptar, se realmente precisa de uma dieta ou uma reeducação alimentar e como que seu corpo vai reagir. Então, é a melhor opção que você vai ter na vida. Um profissional nutricionista, educador físico, um médico, um psicólogo, porque comida mexe com o nosso psicológico. Então, galera, não adianta querer sair matando o outro dia só porque não comeu, não. Vamos cuidar um pouco dessa cabeça e da alimentação também. Bom, a gente diminui aqui, a gente para aqui, a gente finaliza. Muito obrigada às ajudantes, comentaristas. É isso, beijo.